tarde a todos que estão assistindo ao Jornal do Agro. Hoje nós iremos falar sobre o milho, de origem do latim milium, tem relação com o numeral 1000 devido à grande quantidade de grãos presente em cada espiga. A sua família é das poáceas, o seu gênero é o Zea e a sua espécie Zea mais. É muito cultivado, comercializado e consumido pelos humanos e pelos animais pelas suas grandes qualidades nutricionais. Cerca de 70% da produção mundial é destinada ao consumo e produção dos animais, presente nas rações de suínos, bovinos, aves e etc. O maior produtor mundial é os Estados Unidos, seguido deles a China, o Brasil, a Argentina e a Europa. Um informativo da Fiesp, da safra de milho 2021-2022, segundo o levantamento feito pela USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, previu que a produção obtenha um recorde de 1,19 bilhão de toneladas. O consumo mundial deve crescer cerca de 3% em relação à safra passada, e os estoques de milho, que foram estimados em 289,4 milhões de toneladas. Espera-se que o recorde mundial das exportações sejam estimados para 197,5 milhões de toneladas ao final da safra 2021-2022. E estima-se que a produção mundial dos Estados Unidos para a safra 2021-2022 seja de 380 milhões de toneladas. Já o Brasil, 2021-2022, 118 milhões de toneladas. O consumo mundial dos Estados Unidos estima-se 312 milhões de toneladas. Já o Brasil, cerca de 13 milhões de toneladas. As exportações mundiais para os Estados Unidos, cerca de 62, e o Brasil, 43 milhões de toneladas. Bom, então, por que utilizar, produzir, comercializar o milho? Por que cultivar o milho? Né? Ele tem uma fácil comercialização, ele é de grande utilização, ele tem uma alta eficiência fotossintética, possui uma ampla variabilidade genética e é o que explica ele conseguir ser consumido e ser plantado, cultivado em diversas regiões. Ele tem um cultivo fácil e a sua grande destinação aos animais, alimentação animal. No uso animal com a silagem, os grãos inteiros ou desintegrados, a indústria de rações para aves, bovinos, suínos e etc. Então, ele é um grão muito versátil e muito utilizado na alimentação dos animais e de nós humanos também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Clara. Bom, o milho, nós podemos classificá-lo quanto à sua origem, né? Ele é um produto orgânico, originado de um organismo vegetal, de uma planta, no qual esse milho ele, se compõe, né? Em 70% em grãos, 20% em sabugo e 10% da sua composição é formada por palhas. Quanto à sua função, ele é considerado um alimento energético, né? Esses alimentos energéticos são classificados devido ao seu alto teor de lipídio e carboidratos. Nesse caso do milho, ele possui um alto teor de carboidrato, o amido, que esse amido vai fornecer energia ao organismo. O principal alimento, né, da dieta animal, que constitui aí mais de 60% do volume das rações. Quanto ao seu teor de nutrientes, ele é considerado um alimento concentrado por conta do seu alto teor energético e baixo teor de fibras brutas na matéria seca, que é menos de 18%, e baixo teor de proteína bruta também, menos de 20%, como é mostrado ali na tabela. A proteína bruta, né, 7,86, teor de fibras ali de 3,37 e 11,16. Mas alguns alimentos também podem ser considerados volumosos devido ao seu alto teor de fibras.
Ali, como é possível mostrar na tabela, o valor das fibras em destaque em vermelho, em 17,95, 61,32 e 16,32 e 31,48. Isso em alguns alimentos que nós veremos um pouco mais à frente. É um alimento rico em energia, como já dito anteriormente, com 85% de nutrientes digestivos totais, né, o NDT. Baixo teor de proteína, variando aí a média do milho varia entre 9%, e a sua forma mais utilizada é em grão e em silagem. O milho em grão moído, ele é a base de qualquer ração concentrada. A proteína do milho, ela é a zeína, só que ela é pobre em lisina e triptofano, que são aminoácidos essenciais. Bom, é importante falarmos sobre a estrutura do milho, né? Que é composto pelo pericarpo, 5% do milho, podemos dizer ali que é a capa do milho, né? Que vai servir de proteção contra umidades externas, dentre outras coisas. O endosperma, ou canjicão, como alguns conhecem, que vai constituir 83% do peso seco do grão, constituído de amido e proteínas de reserva, e os carotenoides, que vai servir para dar a cor. O germe, que é o embrião, que constitui 11% desse milho, ele é a parte que se extrai o óleo do milho. E a ponta, que é a menor estrutura, constitui apenas 2% do grão, que é onde é a ligação do grão com a espiga. Temos aqui alguns subprodutos e as formas de fornecimento do milho. Lembrando que todas essas formas podem ser fornecidas de maneira úmida e de maneira seca. Temos aqui o grão de milho, milho laminado, germe de milho. Esse milho laminado é apenas o milho dividido em 3 ou 4 partes. O farelo de milho, farelo de glúten, farelo de germe de milho peletizado. Lembrando que todos esses são os alimentos concentrados. Aqui, um exemplo de alimento úmido é o farelo de milho, que é muito utilizado com o soro do leite para dar aos porcos, né? Porque ele costuma ficar mais palatável. Esses aqui, eles podem ser, sim, considerados como volumosos energéticos. A silagem de milho, o rolão de milho, que é o sabugo com o grão de milho e a palha, todas trituradas juntas, e o milho desintegrado, palha e sabugo, o MDPS, que é o sabugo do milho triturado, né, com a palha, e dado e fornecido aos animais. Esses subprodutos, né, cada um com suas subdivisões, eles podem ser agregados junto a outros alimentos e assim formar rações, né, a determinados tipos de animais. Gado de corte, gado de leite, aves poedeiras, aves de corte, leitões, matrizes e assim em diante. Bom, obrigada. Agora é com você, Sara. Boa tarde. Como vimos anteriormente aí com as meninas, sabemos que através do milho podemos obter diversos subprodutos, como a silagem de milho, farelo de milho, milho moído ou laminado, por exemplo. Agora aqui vamos conhecer um pouco a composição química de alguns desses subprodutos. Aqui nessa tabela temos uma comparação dos componentes do milho moído e do farelo de milho. Podemos observar aqui que não há muita diferença aqui nos componentes, né, entre os componentes desses subprodutos, a não ser pela matéria seca, a fibra bruta ou a proteína bruta. O farelo de milho, ele é obtido na fabricação da farinha, e o milho moído, ele pode ser moído em diversos tamanhos, que é o que chamamos de granulometria, que aí o tamanho vai depender ou do tipo de animal ou da dieta. Nessa tabela aqui de silagem, temos aqui algumas referências no geral dos componentes da silagem, como a matéria seca, o amido, a digestibilidade do FDN e a lignina. A silagem, ela possui um alto teor energético, um grande volume de alimento palatável e também uma alta digestibilidade. Pode ser oferecida para a maioria dos animais, com exceção das aves, que não é muito recomendável. O grão, o grão oferecido por inteiro, ele possui uma grande digestibilidade,
não precisa adicionar o volumoso, porque pode oferecer somente ele e alguma ração. Então, aí já diminui no valor, né, dessa alimentação para o animal. Só que tem que ter um cuidado no balanceamento dessa dieta, porque o milho ele possui uma carência em alguns aminoácidos, que eu vou falar mais na frente, e por isso que se ele for oferecido sozinho, tem que ter um balanceamento para que haja um outro alimento que possui esses aminoácidos. Sabemos que os ruminantes possuem um sistema digestório adequado para fazerem duas digestões. E isso interfere diretamente na dieta do animal. Aqui há uma sugestão prática de padrão de qualidade dos grãos, sendo que o que pode fazer com que perca a qualidade de alguns grãos são os avariados ou ardidos e carunchudos e fragmentados e quebrados, né, que tem ali no total de danificados. Mas o que pode interferir na qualidade do grão ou nos subprodutos do milho? A umidade, embora aumente a digestibilidade, pode ocorrer o risco de perder o tempo de colheita ou no armazenamento fica mais fácil de serem infectados por fungos. E o máximo de umidade que pode ter é de 14%. A cor não interfere na qualidade do grão, diferente do que muitos pensam, e a granulometria vai depender do animal. Por exemplo, os bovinos podem consumir os grãos inteiros, por exemplo. Já as aves é preciso que seja em menores proporções e os suínos não pode ser em proporções muito pequenas, porque o alimento fica menos palatável e pode gerar úlceras gástricas nesses suínos. A matéria seca, ela está diretamente ligada com o valor proteico do grão, e a proteína bruta não é bom que esteja muito alta, porque ela é calculada com a quantidade de nitrogênio no grão. E o triptofano e a lisina são aminoácidos que eu falei no início, em que os milhos possuem menos aminoácidos. Por isso que na dieta tem que ter um balanceamento de forma que, se o milho for em grande quantidade, tenha algum outro elemento que possui esses aminoácidos. E o custo? Embora saibamos que o milho seja um pouco mais caro do que os outros, como por exemplo o sorgo ou o trigo, ele possui o maior teor energético e por isso ele é o mais utilizado. E assim encerramos mais um Jornal Agro. Até o próximo e uma boa tarde.